Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem tê-las lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. São palavras da salvação. Meus diletos irmãos aqui presentes, fisicamente, e todos aqueles que estão em suas casas ou em outros lugares, presentes também, mas em espírito e verdade. A todos sejam bem-vindos e que o bom Jesus abençoe a todos nós. Nós podemos hoje simplificar nossa reflexão com um simples pensamento: o legítimo respeito à lei de Deus. O legítimo respeito à lei de Deus. Meus irmãos, o povo hebreu era muito cioso da dignidade de sua lei, que superava em sabedoria as leis de outros povos. Estavam convencidos de que esses povos os olhavam com admiração e que chegavam até a comentar: não há povo tão sábio e sensato como essa gente, como essa grande nação. Eles tinham certeza de que Deus estava muito perto deles e que suas leis eram as mais justas do mundo. Assim pensavam. O apego à lei em si mesmo, muito nobre, não podemos negar, leva, no entanto, o povo a certos exageros. Quantas prescrições e quantas proibições se foram acumulando a cada passo que se dava. Jesus, na sua pregação, mostrou-se muito independente a respeito da lei. Ele não veio destruir a lei, absolutamente. Veio levá-la à plenitude. Isso é muito importante, porque muita gente no tempo de hoje pega os 10 mandamentos
e falam assim: as coisas hoje mudaram, não é assim mais. Jesus não veio destruir, veio aperfeiçoar. Ele não veio destruir a lei, veio levá-lo à plenitude. Mas por isso mesmo não se amarrou a determinações casuísticas dos doutores e levou os homens ao âmago da lei, que é a vontade de Deus que nos salva. Isso para Jesus é importante, fazer a vontade de Deus, que é garantia de salvação. Veio conservar a tradição mais verdadeira e profunda, que é a fidelidade ao plano de Deus. Mas não aceitou as tradições humanas que foram acumulando sobre a lei e foram se impondo como se fossem coisas mais sagradas. É o caso do episódio do Evangelho de hoje que estamos lendo. Fariseus e escribas reclamavam porque alguns discípulos de Jesus comiam sem ter lavado a mão. Note-se que não é bem um problema de higiene que estava em causa, não é isto? Era uma maneira impura, legal, que se tinha em vista. Não se podia comer nem purificar, sem purificar as mãos, no contato profano com o mundo, o que Jesus não podia provar. Jesus, respondendo, aproveitou o momento para lhes dar uma lição uma vez para todos. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Chamou os fariseus de hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso não adianta nada. Em vão me prestam culto, porque o que ensinam são mandamentos humanos. Abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos à tradição dos homens. Entretanto, encontramos entre eles sinceros servidores de Deus. Não podemos condenar todos os fariseus, chamar todos de hipócritas, porque entre eles encontramos dois, pelo menos, dignos de admiração. Primeiro, Nicodemos, o discípulo oculto de Jesus, e Gamaliel, que defendeu Pedro e Paulo no Sinédrio. Quando estava para condenar Pedro e São Paulo no Sinédrio, Gamaliel tomou a palavra e disse: prestem atenção. No passado já aconteceu que pessoas se colocaram contra Deus e foram gravemente punidos. Deixa que esses homens façam o seu trabalho. Se o trabalho dele for uma coisa humana, elas mesmas vão se destruir. Mas se forem coisas de Deus, como estão percebendo, ai daqueles que se propõem contra ela. Uma palavra de Gamaliel. Pode-se encontrar também hoje pessoas com esse espírito de observância farisaica. Também hoje tem tipo de fariseus, apegados à letra da lei e a todas as determinações de comportamento exterior, mas não vivendo de coração o amor a Deus e a observância à Santa Igreja. Também no dia de hoje encontramos pessoas assim. No dia 25 de março, nunca se pode comer a carne, dizem eles. Mas na sexta-feira santa e na quarta-feira de cinzas, comem todo tipo de carne que aparecer. Não. Dia 25 pode ser uma devoção. E as pessoas que fazem isso podem até fazer bem. Porém, isso é uma devoção. Enquanto que a sexta-feira santa e quarta-feira de cinzas é obrigação de todo cristão fazer o jejum, a abstinência da carne. É o famoso adornamento que falava o Papa João XXIII. E assim se chega aos mais dolorosos excessos dos que querem julgar a própria igreja e colocar-se acima dela, por um apego a tradições que foram acumulando os séculos, mas que não são simplesmente tradição da qual é guardiã fiel e zeladora da igreja, através dos ensinamentos do Santo Padre. Até hoje, na mesma igreja, tem pessoas que não admitem o padre sem a batina, não admitem a Santa Missa em português, porque não era assim. Ora, não era assim, mas depois do Concílio Vaticano II, as coisas mudaram, não foram destruídas,
não foram abolidas, mas foram aperfeiçoadas. Vocês já pensaram como antigamente? Vocês já pensaram como antigamente o padre rezava a missa em latim, pegava a leitura do Evangelho e lia, ninguém entendia nada. O padre celebrava a missa de costas para o povo, e assim outras coisas mais. Hoje não é assim. Destruiu? Aboliu? Não, aperfeiçoou. A missa em português, celebrada na língua vernácula de cada país, e ao mesmo tempo voltado para o povo. São coisas que melhoraram. O Concílio Vaticano II foi um grande momento da Igreja para nos ensinar o reto equilíbrio entre a fidelidade absoluta às verdades imutáveis da fé e a abertura para os apelos que levam a renovar tudo que se possa ter ficado esclerosado e superado com o tempo. É o que dizia, missa em português. Muito bem disse um avisado comentador do Evangelho deste domingo. Esse comentador dizia: uma mal entendida fidelidade à tradição, que se manifesta em oposição a toda forma de renovação, é índice de esterilidade e espiritual. Pelo contrário, a fidelidade ao Espírito é uma fidelidade dinâmica, não passiva, conquistadora, não apologética, mas missionária, não fechada em si mesma, que nós devemos aceitar e procurar melhorar cada vez mais. Procuremos valorizar as decisões da Igreja, porque nós podemos perceber que tudo que a Igreja faz, também modificando alguma coisa, é sempre para o nosso bem. Eu já contei para vocês que no passado, depois da missa, costumava-se dizer nas comunidades, cantar a ladainha dos santos. Então o padre dizia: Santo Antônio, São Benedito, todo mundo devia responder: te rogamos ao de nós. Quer dizer em português, nós vos rogamos, Senhor. Mas o povo que não sabia latim e não procurava entender o que as frases diziam, as mulheres, enquanto o padre dizia Santo Antônio, elas respondiam: terra cai nos olhos de nós. Não é isso. Te rogamos ao de nós. Nós te rogamos, Senhor, ouvi-nos. Mas elas não sabiam latim e não entendiam o que o padre dizia, e elas simplesmente, com muita fé, respondiam as interrogações. Nossa Senhora, São José, em vez de dizer, te rogamos ao de nós, diziam, terra cai dos olhos de nós. Meus irmãos, simplificando nossa pregação, vamos hoje levar para casa uma tarefa, o dever de casa. Qual vai ser hoje? Vamos tirar da segunda leitura de hoje, onde São Tiago diz para nós, ser ouvintes da palavra, e não sejamos praticantes da palavra, e não meros ouvintes. Ser praticantes da palavra, e não meros ouvintes. E Santo Agostinho completa este pensamento dizendo para nós, a audição é nossa semeadura, e nossos atos é o fruto da semente. Guardemos esse ensinamento de Santo Agostinho, que é muito importante, e completa o pensamento de São Tiago. São Tiago dizia, como vocês podem observar na segunda leitura, sejamos praticantes da palavra, e não meros ouvintes. E Santo Agostinho completa dizendo, nossa semeadura, nossa audição é a semeadura. Quando estamos ouvindo, estamos semeando. Quando praticamos a palavra de Deus, estamos colhendo os frutos. É o que nós vamos fazer durante a semana. Ouvimos, semeamos. Praticar, recolher os frutos da pregação. Amém. Façamos a nossa profissão de fé da mesma forma que fizemos o Glória. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,